Ei, pessoal! Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal! Voltamos! Falei para vocês que a segunda temporada estava quase chegando, tá? Mais uma vez, meu nome é Larissa Machado. E hoje quem veio aqui comigo é o Matheus Gomes, ele é atual especialista em Sales Enablement na Pulsos. E o Matheus é um profissional que está em vendas há mais de 15 anos. Ele já atuou aí como Field Sales, como Inside Sales, em diversos mercados, né? Se apaixonou por tecnologia, veio para Pulsos para poder construir um processo de Sales Enablement. Não existia nada disso anteriormente. E eu trouxe ele aqui hoje para contar para vocês o porquê ter uma área de Sales Enablement na empresa. E, Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado, Larissa. Agradecer o convite. Muito legal estar participando do podcast e estar participando também da comunidade. E fica também a dica já no início do pessoal do Sales Heroes, que é muito legal ali a troca de informações. E hoje a gente está aqui para conversar sobre Sales Enablement. É isso mesmo. E para a gente começar, eu queria que você contasse para o pessoal o que é Sales Enablement. Não é algo muito comum da gente ver, o que efetivamente é essa área, né? Eu sempre falo, né? É construir um ecossistema de vendas escalável e repetível, né? Então, criando uma estrutura ideal para que seu time tenha um desempenho e o máximo de receita em vendas. Mas, indo mais no grosso modo, a gente fala, é nada mais do que a capacitação do teu time de vendas. Então, como a gente trabalha essa capacitação? É através de um escopo com treinamentos, processos, práticas, tecnologia. Então, a gente consegue trabalhar, né, com diversos tipos de conteúdos, a gente vai atrás, busca, faz escuta de calls, roleplays, mas isso a gente pode ir conversando e explicando um pouco mais, né? Mas é basicamente uma capacitação do time de vendas, não parar somente no dia a dia, na rotina, não, é mudar um pouco isso, pensar um pouco diferente e se desenvolver cada vez mais na parte de vendas e também no produto, né, em si. Sim, quando você fala criar um ecossistema, né, favorável para o desenvolvimento de todos os vendedores, a gente poderia ficar aqui horas falando disso, porque são vários elementos que a gente pode evoluir, que a gente pode auxiliar o vendedor a evoluir ao longo dessa jornada, né? Mas exatamente, Matheus, você hoje como um profissional único exclusivamente de Sales Enablement, o que você exatamente faz dentro dessa área? Sim. Hoje, logo que eu entrei, até em dezembro, desculpa, eu recebi essa oportunidade, então, de começar a área de Sales Enablement dentro da Pulsos. Eu já havia sido SDR e SR na Pulsos. Então, eu já sabia um pouco quais seriam os calos, né, entre aspas, do nosso time, o gargalo que a gente tinha na parte de desenvolvimento. Então, a partir daí, eu comecei a entender um pouco cada um. O que aconteceu de legal também? Entrou um time novo de SDRs, então eu pude já fazer um onboarding já focado no desenvolvimento, e isso nunca tinha sido feito. Antes era somente um onboarding mostrando o produto e durante o dia a dia daí teria que ser na prática mesmo. Mas não, a partir daí a gente conseguiu já desenvolver o que a gente precisa, né? O que é o nosso produto em si, quais são as dores a implicar, né? Não necessariamente a gente vai conseguir sempre implicar as mesmas dores, mas alguma coisa a gente já sabe o que é as principais dores dos nossos clientes e a partir daí a gente começar a desenvolver um treinamento já específico, pelo menos de 15 dias, para já começar bem forte e a rampagem ser o mais rápido possível, né? E não necessariamente existiam já SDRs e SRs que trabalhavam já na casa, a gente começou a mesclar nessa parte. Então, o desenvolvimento em si é a parte, o que a gente faz? Eu faço escuta de calls, não necessariamente para ser um microgerenciamento, não. É para a gente entender quais os gargalos a gente está conseguindo implicar ou não implicar dentro de uma call, para a gente fazer uma rotina já de treinamentos. E também a gente faz também... hoje a gente trabalha com o Riv Academy, a gente tem vários vídeos que a gente já passa para um momento de práticas, né, e técnicas. A gente também faz roleplays, né? Então, sempre o roleplay a gente faz o SR e o SDR junto, até para a gente ter
uma visão do SR, outra visão do SDR, depois troca, é bem legal. E o que é a parte em si? A gente tem que estar, o profissional do Sales Enablement tem que estar sempre atento ao mercado e estudando, lendo livros, participando do ecossistema em si mesmo também de vendas. Então, por isso que eu falei ali, o Sales Heroes é muito bom por isso também. A gente tem já uma comunidade de Sales Enablement no WhatsApp, que a gente já conversa, troca, faz encontros de 15 em 15 dias. Mas a ideia mesmo de Sales Enablement é estar sempre atento e sempre desenvolvendo o SDR. Então, tanto visualizando as métricas de vendas, de ligação, não necessariamente de talk time, mas o que a gente está conseguindo conectar de verdade para ter uma visão também da inteligência comercial, o que está sendo feito. Então, é uma visão geral assim do time de vendas. Eu vejo muito assim como um braço direito do gestor também. Eu ia até te perguntar algo nessa linha mesmo, porque quando a gente fala de aumentar a performance, de acompanhar, de treinar, muitos destes papéis, eles costumam compor também as atividades de um gestor. E aí eu queria que você contasse qual que é a grande diferença de um gestor para um profissional de Sales Enablement. Eu vejo assim que o gestor, ele não só preocupado com os números em si, mas ele está preocupado com o processo, ele está preocupado também com o que o marketing está trazendo também de oportunidades para nós, como está sendo esse funil, e também existem outras questões em si também, como o desenvolvimento pessoal do próprio funcionário, SDR ou SR, e às vezes algumas coisas, principalmente em escuta de call, principalmente como estão as qualificações, se está tudo certo com as qualificações do SDR para o SR, não está nenhum gargalo. Essa é a grande facilidade também de ter um profissional de Sales Enablement ao lado do gestor, porque tira um peso, né, de algumas questões e deixa também mais tranquilo essa questão, como eu até tinha comentado anteriormente. Às vezes, essa gestão assim de escuta de call, vindo do gestor, parece um microgerenciamento. Mas, na verdade, não é um microgerenciamento. A gente quer entender e facilitar toda essa questão. Então, vindo de uma parte que é de Sales Enablement, de capacitação, isso fica muito mais tranquilo até na visão do SDR e do SR, né? Uhum. Total. E assim, Matheus, com você falando isso, eu fico até pensando que, basicamente, você me corrige se eu estiver errada, mas do que você está me contando aqui agora, eu acho que a grande sacada da área, né, e do profissional que vai estar ali atuando como Sales Enablement é a gente conseguir colocar na prática o que a gente fala de um treinamento e capacitação contínua, né? É isso mesmo? Exatamente. E eu vejo isso muito uma mudança, como eu te falei, sou 15 anos da área comercial. Eu sempre achei antes que eu era field sales, eu estava na porta do cliente, eu sei tudo de vendas. Até chegar na Pulsos e me falaram o que era SDR, que eu não fazia ideia há 2 anos atrás. Então, eu não sabia absolutamente nada de vendas. Então, o que é a grande sacada de Sales Enablement? A gente está se capacitando e vendo que existem coisas diferentes, existem metodologias, que nem eu conheci em 2018 o Spin Selling. Spin Selling é de 88. Então, olha quanto tempo aí eu perdi de conhecer alguma coisa por achar que estava super bem. Então, a capacitação em vendas também é exatamente isso. É tu começar a olhar não somente em linha reta, mas para os lados e ver que existem coisas que podem nos ajudar dentro do nosso processo de vendas. E como venda é processo, né? Então, não tem, se a gente não ter um processo alinhado, a gente não conseguir escalar, né, todas as nossas questões, isso não vai andar. E o Sales Enablement ajuda nisso. Ajuda muito nisso, na parte de, principalmente também, não só de desenvolvimento, mas de entender em si o processo, né? Às vezes, geralmente a gente entra, o processo nos leva. A gente, é para fazer isso, vamos fazendo. Mas a gente não entende em si. Então, essa é a grande sacada dessa parte também de Sales Enablement, é de, cara, tu faz isso por isso e o resultado é esse. E a gente consegue ver isso dentro das nossas aulas, até explicando um pouco como funciona, né, hoje a nossa rotina. Sempre a gente pode ter a possibilidade de mudar, mas a gente tem uma rotina sempre que em torno de meia ou 1 hora
a gente sempre chama de pílulas de conteúdos ou tem diversos outros tipos de aulas, mas a gente começa sempre na segunda-feira num treinamento de técnicas, que é feito através de escutas, a gente vê o que está hoje faltando para o SR e para o SDR, né? Logo depois a gente tem uma escuta de call, a gente pega o de um SDR, a gente escuta com todos do time para a gente dar palpites. Na quarta-feira a gente hoje chama de organograma da call, mas não necessariamente é um organograma de como tu tem que fazer a tua call, mas algumas dores e implicações do nosso Ideal Customer Profile. Então a gente vai todo mundo montando e a gente está fazendo uma linha, né? Meio que uma linha do tempo do que pode acontecer. Claro que uma ligação, né? Tudo pode acontecer, mas já ter pelo menos um norte. Na quinta-feira a gente chama, que é o momento mais rico, acho que a gente tem dentro de Sales Enablement, que é a sala de aula invertida. A gente traz um dos colaboradores, ele traz um assunto que ele quer dar aula. Então ele vai e mostra o que pode ser de vendas, pode não ser de vendas. Então ele pode trazer um vídeo, explicar o vídeo. E nas sextas-feiras a gente faz os roleplays. Então essa é a grande sacada, né, da semana. E claro, tudo pode ir mudando. E o que a gente precisa bastante assim, na parte de Sales Enablement? A gente precisa do engajamento do colaborador, do SR ou do SDR. E o que trouxe muito legal foi a sala de aula invertida. Isso trouxe o engajamento. Essa vontade de querer trazer e ensinar faz com que a área ainda fica mais rica. Então, isso foi muito legal. E agora a gente está expandindo até para o resto da empresa, porque a gente já teve um case que foi uma sala de aula invertida que a gente trouxe um cliente. E o cliente falou sobre a plataforma, o que ele achou interessante, e ele deu uma aula para todo mundo. E isso o nosso CEO achou impressionante e tem vários clientes querendo participar. Então agora a gente vai fazer um momento com a empresa inteira. Então a gente não vai ser nem mais sala de aula invertida esse momento, mas vai ser um momento cliente com a Pulsos inteira. Mas surgiu no momento de Sales Enablement, né? Então, para ver como é bom pensar fora um pouco, né? Com certeza. E assim, como a gente sabe que isso ainda não é algo muito comum, a gente não vê muitos profissionais de Sales Enablement no mercado, você que criou essa área do zero na Pulsos, né? Não tinha experiência prévia com isso e está construindo e buscando essa evolução também como profissional. Se você pudesse dar aí 2 dicas para quem quer começar uma área de Sales Enablement, o que você daria? Primeiro, conhecer exatamente o time e área. O que eu posso fazer de diferente e mudar. Segundo, 2 coisas, né? A segunda, que é estudar bastante e conversar com muita gente. E não necessariamente só pessoas que trabalham com Sales Enablement, que não são tantas, mas tem já um ecossistema legal, já tem bastante gente aí. A gente tem um grupo, depois eu posso deixar ali no Sales Heroes, o grupo do WhatsApp para gente, quem quiser participar. Mas conhecer bastante gente, como é as áreas de Inside Sales de outros lugares. Então a gente faz bastantemente com times de outras empresas, então até para ver se isso está certo, se isso está acontecendo. Então é de uns momentos também que a gente traz, que é fora da nossa agenda, mas a gente faz essa troca, então a gente falar sobre a nossa área com outras empresas também, até para a gente entender se isso está sendo feito da maneira correta. Mas eu acho que essas são as 2 dicas, assim. Perfeito. E assim, a gente gosta muito, principalmente na comunidade, né, de compartilhar os erros, porque nada melhor do que a gente aprender errando ou pelo menos vendo o erro do outro para que esse erro não aconteça com a gente, né? E como você já passou por toda essa jornada, qual foi sua maior dificuldade, seu maior erro na construção dessa área? Para mim, e é uma coisa que eu estou me desenvolvendo todo o tempo, é organização. Tudo é questão de organização. Eu acho que o meu início, até por não ter ainda o time completo, estava ainda sem gestor, eu não tinha ainda um rumo, o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Hoje a gente ter essas datas já de o que a gente vai fazer segunda, o que vai fazer terça, e isso já melhorou 100% a questão da área, assim. Então, acho que organização é uma coisa que eu vou ter que estar me desenvolvendo sempre e sempre indo atrás. Perfeito. Eu queria até agradecer muito a sua presença, viu, Matheus? Muito obrigada por aqui compartilhando um pouquinho com a gente. E lembrar, pessoal, que o Matheus, ele tá na nossa comunidade. Então, se você ainda não conhece a Sales Heroes, é só você acessar salesheroes.rive.co.
deixa seu contato, vem discutir com a gente, vem fazer muita pergunta sobre Sales Enablement, que o Matheus está lá direto e tenho certeza que ele vai responder todos vocês. Tô certo, Matheus? Com certeza. Agradeço aí a oportunidade para falar um pouco sobre a área. E quem quiser saber um pouco mais, pode me chamar na comunidade. Estou sempre ali disponível, conversando com o pessoal. E é muito legal esse momento para trocar ideias. Perfeito, Matheus. E, gente, lembrando que na próxima quarta a gente vai soltar de manhã mais um episódio novo para vocês, viu? A gente se encontra. Tchau, tchau. Se você ainda não conhece a comunidade, é só acessar o salesheroes.rive.co, deixar seu contato e vir logo discutir vendas conosco. Lembrando que na próxima quarta, de manhã, já vai ter mais um episódio novo no ar aqui para você. Um oferecimento da Rive, plataforma líder em Sales Engagement do mercado.